carta de Paulo aos Efésios. Eu já quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. As expressões, e eu fico até temeroso de repetir as expressões, porque, é claro, toda palavra ela é inspirada e é útil para a nossa edificação, assim a própria palavra diz, mas essa perícope, essa porção que vai do versículo 14 até o versículo 21, é uma coisa profunda, que a impressão que dá é quando você come uma comida muito gostosa, diferente. Você fala assim, para mim é essa perícope que vai do 14 até o 20, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que isto para que com todos os santos, que coisa linda, vocês possam compreender qual é a largura, todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que era em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, trabalhado nessa igreja. Foi esse que inspirou o apóstolo Paulo, com esse estilo de escrita tão bonito, segunda oração. A primeira oração é por isso, novamente, por essa razão, por causa de todas as coisas que tenta começar ali no versículo que havia falado antes, sobre o nosso estado, sobre como fomos colocados em outro status em Cristo Jesus. E eu me prostro, eu me ponho de joelhos. E assim como ele vai tecendo no capítulo 1, quando ele fala sobre as bênçãos espirituais, uma hora que vocês sejam fortalecidos, que possa habitar Cristo no coração de vocês, que vocês sejam enraizados em amor, alicerçados ali, para que vocês possam compreender esse amor tão grande, de tanta profundidade, conhecer esse amor, mas no final ele se rende dizendo, olha, não dá para explicar, esse amor excede todo o entendimento. E assim vocês fiquem cheios de forma como um homem que estava lá dentro de uma prisão, prisioneiro, é invadido e é transbordado de um sentimento da glória de Deus tão grande, que fala que aquele que é poderoso, tem limite no que a gente pede, no que a gente fala, mas aquilo que a gente pensa é maior ainda. E o apóstolo Paulo está falando, não, vocês não estão entendendo. Até o que vocês podem extrapolar em nível de pensamento, que vocês acham que é infinito, ele seja a glória. Essa perícope tão preciosa do registro da oração de Paulo, é a respeito dela que nós vamos começar a meditar hoje. Que cada parte, cada versículo possa ser bem mastigada, bem ruminada, bem experimentada, saboreada, deleitada na presença do Senhor. Por isso a gente vai devagarzinho, de versículos em versículos. Não, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com do Senhor deve orar. Como deve ser a oração da igreja? A igreja do Senhor, a comunidade dos santos, aqueles que foram isso. E o apóstolo Paulo, só de registrar essa oração, já precisa nos impactar essa realidade, porque ele era um homem que estava preso, ele era um homem mais prisioneiro de Cristo, e só ele registrar isso já é motivo para os nossos corações ficarem cheios de temor e tremor diante de Deus. Malmente, como dizíamos lá em São Gabriel da Cachoeira, de uma forma bem precária, oramos pouco porque a angústia tanto toma conta do nosso. Só o registrar a oração precisa ser motivo para a gente olhar com cuidado, meditar a respeito de por que ele registrou. Ele não perde duas perspectivas muito importantes na nossa oração. Em primeiro lugar, ele não perde a perspectiva de quem é Deus, aquele que pode fazer infinitamente raciocínios, considerações e ponderações teológicas durante toda a história da humanidade, jamais conseguirão expressar tamanha profundidade, amplitude daí, mas a gente precisa ter consciência da nossa ignorância. Mas o apóstolo Paulo considera isso. E ele considera também, depois disso, a sua situação. Ele fala, eu sou prisioneiro, eu estou numa situação difícil. É verdade, ele registra monges que se isolam
em situações em que eu vou pensar só em Deus e vou esquecer totalmente da realidade. Tampouco devemos ter uma visão materialista que diz apenas, eu só vou pensar na realidade e Deus é apenas um acessório. Não, há um equilíbrio, há uma forma de olhar para as dores do Senhor. O meu coração é duro, mas a graça maravilhosa, poder, soberania, amor que me alcança, Ele considera essas duas coisas, e assim precisa ser a oração da igreja. Sofrimento, de tristeza, um mundo em desequilíbrio, um caos. A gente sofre mesmo, mas a gente não pode perder de vista a um Deus que permanece. Como a igreja deve orar? Como a igreja deve orar? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que é responsabilidade e privilégio nosso orar mesmo, mas nas cartas, nas 4 cartas, a carta de Efésios, Colossenses, aos Filipenses e também a Filemon, Paulo registra suas orações. Colossenses 1:9, por essa razão, nós também, desde o dia que soubemos das notícias, nosso coração, mas a igreja é abençoada com a possibilidade, com o agir do Espírito Santo, dizendo, ore não apenas por vocês, pelas suas demandas, pelas suas dificuldades, mas ore pelos outros também, assim como Paulo fazia. Filipenses, dou graças a Deus, capítulo 1, versículo 3, por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegrias, súplicas por todos vocês, a respeito de como devem ser as orações da igreja. Orações com responsabilidade, sabendo que os outros também passam por lutas e dificuldades. Outro não, temos irmãos sofrendo também, e o nosso Deus bondoso, amoroso, soberano, que cuida de todas as coisas, me dá o privilégio de, mesmo eu sofrendo, mesmo eu não tendo as respostas que eu queria, mesmo tendo recebido um diagnóstico de orar pelos outros. A carta a Filemon, também Paulo estava preso, ele diz, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Estavam por aqueles que estavam perto. A carta aos Filipenses diz que Paulo diz, olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para que o Evangelho seja espalhado e toda a guarda pretoriana possa ouvir do Evangelho. Certamente ele falava da palavra de Deus e orava também por aqueles soldados. E esse é um chamado do Senhor para as nossas vidas. Perseguem. É só o Espírito Santo de Deus que dá graça para nossas vidas, vai encontrando lugar na nossa mente e no nosso coração. Esse é o resultado. Orar por aqueles que nos perseguem. Jesus, edificando Jesus, e Jesus ora por eles, porque ele já havia ensinado antes, Mateus capítulo 5, no começo, digo, amem os seus inimigos, e orem, difícil, muito, mas é possível, porque Jesus seguiram a ele, e nos ordena, e toda vez que a gente tem uma ordem da parte de Deus, pode ter certeza, ele nos capacita aqueles que nos perseguem. Não é orar para Deus mandar fogo não, meus irmãos. É orar para que Deus abençoe, para que corações sejam quebrantados, para que haja mudança de vida, para que a bênção do Senhor os alcance. Passa por nos lembrar da responsabilidade e privilégio de orarmos pelos outros. Quando nós estivermos de ânimo, falar, Deus, que bom o Senhor fez assim, faz na minha vida também. Quando Jó estava orando por seus amigos, registrado em Jó capítulo 42, versículo 10, o Senhor restaurou a sorte, orou pelos seus amigos para que Deus o restaurasse. A Bíblia não faz essa conexão, não pense que é isso que está sendo ensinado nessa manhã. Mas quando ele estava orando, o Senhor restaurou a sorte. E orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem, especialmente quando passamos por momentos de dificuldade, é sinal de que eu preciso orar por eles. E orar de verdade. De verdade. Orar pelas autoridades, sejam aquelas que você escolheu ou que você não escolheu. Orar pelos momentos de bonança, mas também em momentos de tribulação, tristeza, perseguição. Há um chamado de Deus para a igreja. A oração do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, passa por esse caminho da oração nos momentos de dificuldade, especialmente por aqueles que sofrem. E o apóstolo Paulo disse, por essa razão, registra ali, eu me ponho de joelhos diante do Pai. O segundo ponto é que a bonança ou tribulação, mas precisa ser também uma oração
cheia de humildade. O apóstolo Paulo registra: eu me ponho de joelhos, e naturalmente não estamos ensinando que o registro dele ao dizer eu me ponho de joelhos, ele está dizendo eu me prostro em humildade, eu me rendo, eu reconheço o meu estado. Eu sei que não existe oração de verdade, não existe oração de verdade que não seja atravessada em contexto de realidade com um coração cheio de orgulho. Não dá, meus irmãos. A oração sempre precisa nos colocar de joelhos, no nosso coração, mas o seu coração. Você não pode continuar orando achando que eu não preciso perdoar aquele que me ofendeu. Nós não podemos continuar orando nos achando melhores do que os outros e dizendo eles é que estão conhecendo a nossa fragilidade, o nosso estado natural, a nossa herança de pecadores. Não dá para a gente continuar orando em nossa vida. E toda oração de verdade, sincera, diante de Deus e diante do meu irmão, diante da igreja, diante daqueles que podem orar também por mim e falar: meu misericórdia também na minha vida. Vamos chorar, orar juntos aqui e buscar o Senhor juntos. Sem humildade é impossível orar. Com o coração cheio, logicamente que faça sentido, mas no fundo do seu coração, aquilo que Deus vê de fato e de verdade não fará sentido. É preciso humildade. Eu preciso me render. Eu preciso, como disse e registrou ali Isaías no capítulo 6, versículo 5, quando vê a glória de Deus, ele diz: então eu disse, ai de mim, viram rei, o Senhor dos exércitos. E Jesus fala muito sobre isso, sobre os diferentes tipos de oração. A partir do versículo 9 diz: Jesus também contou essa parábola para alguns que falando, tinha gente que orava, que tinha uma vida que as pessoas olhavam, olha como ele ora bem, mas Jesus está melhores do que os outros. E a palavra de Deus segue dizendo: 2 homens foram ao templo para orar. Até aí os dois estão iguais. Um era fariseu, homem respeitado no meio religioso, ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma, uma oração até muito bonita: justos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que tenho, de tudo o que ganho. E ele faz essa oração de si para si, cheio de orgulho por causa das suas obras. Capítulo 18, versículo 13, o publicano, escória daquela sociedade, estando em pé longe, nem mesmo ousava olhar, levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena, tem misericórdia de mim que sou pecador. E assim termina o registro eu julgo as pessoas, eu desprezo as pessoas, eu minto, eu roubo, eu julgo no meu coração, eu condeno os outros. Justiça, mas no final das contas é para agradar a mim mesmo, não para a sua glória. Jesus então conclui dizendo: eu digo a vocês que esse publicano, desprezado naquela sociedade, esse que não ousou exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus está dizendo: as pessoas podem demonstrar externamente humilde e quebrantado, diz a palavra do Senhor, esse não será desprezado. E o Senhor olha para a gente, e se nós nos reconhecemos como aqueles que desprezam soberba, orgulho, julgamento na vida dos irmãos, você tem achado essas pessoas não sabem fazer nada de renovadas? Há esperança para mim e para você, porque o Senhor nos alcançou. E se temos essa percepção, se nos colocamos, mas se o nosso coração tem andado duro, se a gente continua insistindo e perseverando em ter um coração que julga e que condena os outros, nós precisamos falar: Senhor, tem misericórdia. Eu não entendi nada, Deus. Será que eu sou crente mesmo, Deus? Transforma a minha vida, muda a minha vida, não deixa eu continuar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. É tempo da igreja se render aos pés do Senhor, pedir perdão a Ele. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome.
diante do Pai, diante de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. A igreja precisa, em primeiro lugar, lembrar que somos vocacionados, chamados por Deus para orar em dias bons, mas em dias de dificuldade, tribulações, nos méritos de Jesus, reconhecendo e se rendendo de joelhos diante do Senhor. Mas a igreja também, essa carta e esse registro, o endereçamento da oração de Paulo aos Efésios diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, não está aqui por grande movimentação de adoração à grande mãe Diana dos Efésios, aquela que, segundo a mitologia daquela época, segundo as crenças deles, ela era aquela que dava vida e mantinha. Nesses dias em que vocês vivem, nesse lugar que tem o maior templo dessa região, uma maravilha da humanidade, o maior templo do mundo daquela época, Diana dos Efésios, adorada, a cidade ao redor daquele templo, ela funcionava. Toda a economia, tudo girava em torno daquilo. E a ação da gente não é dirigida a essa grande mãe, a Diana dos Efésios, mas é dirigida ao Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Deus como o Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso ele fala, o Deus e Pai de toda a família nos céus, no mundo, sustentador de todas as coisas e tudo aquilo que é vivido. Todas as pessoas que nasceram, que vivem hoje em dia, que vão nascer, são sustentados pelo seu tamanho, a sua soberania, é que Paulo dirige essa oração, o Deus Criador. E Paulo faz isso algumas outras vezes. Lá em Atos, no capítulo 17, quando ele chega diante do Areópago, eles os elogiam e falam, olha, vejo que vocês têm uma religiosidade muito acentuada, vocês levam isso a sério. Mas eu quero que vocês saibam que esse Deus, Atos capítulo 17, versículo 26, traz, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. O homem, o primeiro ser humano, para habitar em toda a terra, os seres humanos, a humanidade, havendo fixado tempos previamente estabelecidos. Ele criou o homem, criou o tempo, e os limites da Deus criou com o objetivo de ser adorador, para buscarem a Deus, para que, ainda que tenham sido corrompidos pelo pecado, ainda fica ali no coração deles, ainda que não esteja longe de cada um de nós, ele não está. E ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. E aí ele cita um texto ali daquela literatura daquela época, porque dele somos gerações, ou seja, esse Deus desconhecido é o Deus Criador, sustentado, faz sentido, pode respirar, pode viver, pode andar. É esse o Deus diante de quem a igreja ora, o Deus soberano, o Deus que não se sente como que tateando, procurando Ele, mas lembrem, esse é o Deus Criador, sustentador de todos nós e que sustenta a nossa vida, a nossa história, a joia, alcançado também pela sua graça, mesmo depois de ter passado tantas lutas, de ter perdido tantas coisas, famílias, bem, e quando e fala, você está maluca, você perdeu o juízo. Nós temos recebido o bem de Deus, a noção da soberania de Deus, de dizer, Deus, se acontecem coisas boas comigo, ou no mundo espiritual, mas se acontecem coisas ruins, difíceis, que eu não gostaria que acontecessem, que não estavam nos meus planos, são do Senhor, ou mesmo no planejamento do Senhor para transformar a minha vida, louvado seja o teu nome. Esse é o Deus diante de qual a igreja precisa se prostrar, descansar e diante de quem todos precisarão se prostrar. Alguns para glorificar todas as coisas e que nos sustenta. E que apesar de ser um ensinamento tão óbvio, tão recorrente, que a gente já... Isso que aconteceu comigo, essa injustiça, eu tenho sido fiel, tenho feito nessa certeza a um Deus soberano que continua reinando, que não foi pego de surpresa, seja qual for as variações da nossa vida e da nossa palavra de Deus, nos enche de esperança. Na oração de Paulo, quando ele diz no versículo 16,
Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam um. Último ponto dessa manhã, da vocação da igreja, da oração, para a oração, para a igreja. Há poder disponível para a igreja para mudar o nosso coração. A gente gosta de ouvir que há poder de vencer barreiras, desafios. Não tem nada que a gente não dê conta. Isso agrada o nosso coração. Mas a gente se assusta. A gente até se apequena, se acovarda quando a gente escuta que há poder formado para mudar aquilo que ainda não foi santificado. Essa é a nossa caminhada como crentes. E Paulo, orando pelos Efésios e registrando essa oração, ele diz: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua, nessa proporção, Deus conceda, Deus dê para cada um de vocês, que vocês sejam fortalecidos com poder. E se nós parássemos aqui, talvez, e esse é o poder que está nas minhas mãos. E meus irmãos, esse é um poder que o diabo também tem e que ele também pode fazer milagres, maravilhas e enganar muitas pessoas com isso. O diabo é muito menor e não está ali numa luta, numa disputa com Deus. Fique tranquilo, Deus não está suando. Há um poder ali nas mãos dele. E Deus também pode nos dar esse tipo de poder. Não estou dizendo que isso não é possível, que Deus possa fazer, e Ele faz esses poderes de maravilhas, de milagres. Deus faz, mas fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O Espírito Santo que habita no coração e na vida dos crentes. É desse poder. Nós não vamos entrar no versículo 17, mas é justamente por isso que daqui a pouco ele já vai falar para que assim habite Cristo no coração de vocês. Porque Deus está trabalhando, Ele está fazendo esse edifício espiritual, santificar, transformar as nossas vidas e os nossos corações, para que aquele que não crê, para aquele que tem duvidado, para aquele que tem tido a fé tão cambaleante, aquele que tem pensado em desistir, há poder disponível, e Deus tem derramado abundantemente desse poder em nós, para vencer o pecado, para pedir pecado diante de Deus. E ainda que o nosso homem exterior, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele vá perecendo, a nossa carne, o nosso corpo, ele vai envelhecendo, contudo, o nosso bom ver gente crente, idosa, mas que é crente há muitos anos e é gente que a gente vê o poder das coisas de Deus, os olhos brilham novamente, cheios de poder de Deus, como uma criança que está vendo uma novidade, uma coisa maravilhosa, porque o poder de Deus nos renova e transforma o nosso coração, traz cura para os nossos traumas, traz restauração para as dores da nossa alma, traz um coração e uma vida que odeia o pecado, e que dá forças para a gente, que já foi conquistada na cruz do Calvário, para a gente abandonar o pecado, a iniquidade nas nossas vidas. É aquele que acolhe a palavra, que é o poder de Deus para nos restaurar a vida. Um crente, ele necessariamente, cheio do poder de Deus, ele precisa ser um crente transformado. Se a gente passa anos após anos e continua arrastando os mesmos pecados, os mesmos hábitos, os mesmos vícios, as mesmas manias, às vezes o mesmo jeito, e a gente dá desculpa, não, porque meu jeito é assim, não muda. Quer dizer que seu jeito é maior, mais forte do que o poder de Deus? Alguma coisa não está fechando nessa conta. O nosso jeito, se não é de acordo com a vontade de Deus, precisa mudar. Se eu sou muito pessimista, só vejo o lado ruim das coisas, cheio de crítica, eu preciso mudar. E há poder disponível para mudar o meu coração e a minha mente. Aleluia! E é por isso, e é por esse motivo que o apóstolo Paulo faz essa oração. Esse poder não está em nós. Respondermos ao chamado de Deus, à vocação de Deus para a igreja, para envolver as nossas vidas em oração e intercessão, precisamos com humildade lembrar
que há poder disponível. Deus, eu não consigo mudar. Por você mesmo você não consegue. Mas Deus quer mudar, quer transformar. Às vezes dói. Às vezes vai precisar dar umas opiniões, conceitos, traumas, nossa história. E a gente fala, eu sou assim, não vou mudar. E Deus está falando, há poder para você mudar. Renda-se, quebrante-se diante dele. O poder de Deus muda a nossa vida. E naquilo que ele não mudou, ele derrama abundantemente a graça dele. E aquilo que ele não mudou, mas que não é pecado, mas que ainda gera algum sofrimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. O apóstolo Paulo fala 3 vezes, eu orei, eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho. Os teólogos falam de muitas possibilidades, mas fato é, e senso comum entre os teólogos é que isso causava sofrimento para Paulo. Afastasse de mim esse sofrimento. Mas Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que lá em Filipenses, depois de Paulo ter passado por eu consigo todas as coisas no Senhor que me fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas, nas nossas fraquezas. Quando a gente fala, Deus, eu não dou conta. Deus, eu preciso voltar. Eu queria que fosse diferente. Deus, me ajuda a continuar confiando que o Senhor cuida de mim. A tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo não está dizendo, olha, deixa os pecados aí que estão aí, essas são as minhas fraquezas. Não se trata disso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem coisa que eu não dou conta. Fraquezas, para que assim o poder de Deus repouse na minha vida. E aí ele fala uma coisa desafiadora. Versículo 10. Fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, que Deus nos a bondade dele, e com a ousadia que o apóstolo Paulo registrou, possamos dizer, Deus, eu sinto prazer nessas coisas, de forma apenas física, material. O homem natural, ele não pode declarar que ele sente prazer nas dificuldades, nos sofrimentos. Não dá que o sofrimento é transitório, é passageiro e que o nosso olhar está no céu, na consumação onde não haverá mais lágrima, mais sofrimento. Aí sim nós podemos dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, por isso eu sinto prazer, porque eu sei que, para que a minha vida possa glorificar ao nome dEle. Que nas nossas orações, a gente possa ter essa noção que há poder disponível para mudar os nossos corações. Que possamos nos render diante dEle e falar, Senhor, muda aquilo que eu não consigo, faz aquilo que eu não dou conta. Espírito Santo de Deus, me visita, porque eu sei que isso já foi conquistado por mim, para mim, em Cristo, na cruz. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez nessa manhã. De nós foi exposta, e eu reconheço que mal posso falar aos ouvidos, quanto mais ao coração. É o Teu Espírito Santo apenas que pode fazer isso. Por isso nós pedimos, Deus, que aquilo que foi, que nos segue, que nos acompanha, que cuida de nós, que nos ajuda a viver nessa caminhada em oração, por nós conhecendo as nossas falhas, as nossas limitações. Deus, quebra a nossa soberba, o nosso orgulho, e ajuda-nos, Senhor, a seguir, não estar com a mão fechada, encolhida, para que não possa nos abençoar. Antes o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor, que é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, em nosso coração, para que sigamos vivendo, servindo ao Senhor de joelhos, dando ao Senhor toda honra e glória. Que assim siga a Tua igreja,